Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, aquele editorial que é publicado todos os dias, às 15 horas. Tem dia que sai às 14, inclusive, mas às 15 horas você já tem lá o Fala, Rovai recortado, embaladinho, para você divulgar para todo mundo. E aí, aquele todo mundo que está vendo pela primeira vez, não conhece o canal da Fórum, se inscreva. É fundamental que você se inscreva. Qual o papo de hoje? Qual é o assunto de hoje? É a filiação do senador Contarato, Fabiano Contarato, ao Partido dos Trabalhadores. Fabiano Contarato, que foi eleito em 2018 pela rede, pela rede, homossexual assumido, o primeiro senador da República assumidamente homossexual. A gente teve como deputado nas legislações passadas o Jean Willis, como primeiro gay assumido na Câmara Federal. Veja uma coisa, quantos gays no armário devem ter naquela Câmara há décadas. Mas pela primeira vez, em 2010, se não me engano, eleito deputado federal, o Jean Willis se assumiu como homossexual. Já era homossexual como candidato. E no Senado, o Fabiano Contarato, que é do Espírito Santo, e que, para se eleger, derrotou ninguém, nada mais, nada menos do que Magno Malta, o perverso perverso homem do comércio da fé, o que fica tentando convencer as pessoas a valores de uma família tradicional heterossexual e que difundia absurdos, histórias como de uma madeira de piroca. Fabiano Contarato derrotou esse candidato que se achava, junto com outro senador também já eleito, Ricardo Ferraço, que se achavam os donos das vagas por mais 8 anos no Senado pelo Espírito Santo. Então, é uma vitória duplo, tem muitos sentidos. Pode ser dupla, tripla, quádrupla, enfim. Ela tem muitos sentidos. O PT recebe alguém de um estado onde não tem senador, que é o Espírito Santo, passa a se tornar, passa a ter uma liderança forte nesse estado sudestino, que é uma região onde o PT tem tido dificuldades nos últimos tempos e onde precisa equilibrar o jogo, porque é muito provável que perca a eleição no Sul, pode vir a perder, perde quase com certeza no Centro-Oeste, e podendo vir a perder até no Norte. Se ganhar o Nordeste, só o Nordeste, e perder o Sudeste, fica muito difícil ganhar uma eleição. Então, tem que ter um equilíbrio de forças no Sudeste e... mas o Espírito Santo, Rovai, é um estado pequeno. Não importa, É um estado da federação que pode decidir uma eleição. E Contarato vem, inclusive, talvez com uma missão. Por quê? Porque ele pode vir a ser pré-candidato a governador pelo PT no Espírito Santo. O Espírito Santo é governado por Renato Casagrande, do PSB, que tem direito à reeleição. E o PSB coloca nas exigências para fechar um acordo com o PT o Estado, entre outros estados, o Espírito Santo. A filiação do Contarato prejudica, nesse sentido, a aliança com o PSB ou facilita? Essa é a questão. É um jogo de xadrez que pode estar sendo operado, inclusive, pelo próprio Lula. Porque no momento em que o Lula não tem ninguém para trucar a eleição no Espírito Santo com o PSB, ele não tem força para negociar São Paulo, por exemplo. Então, se tem um candidato bom no Espírito Santo, tem um candidato bom
em Pernambuco, como a Marília, e se tiver que abrir mão desses candidatos, vai falar, mas São Paulo não. São Paulo, a gente quer o Haddad como candidato. Então, o Fabiano Contarato, eu não sei se combinado com o Lula e com o PT, ele entra também no xadrez da chapa presidencial. Porque, entre outras coisas, é legítimo que assim o faça, o PSB chegou no PT, pede alguns candidatos ao governo e fala, se quiser o Alckmin de vice, é assim. Aí o Alckmin, que também não é bobo nem nada, fala, peraí, mas eu estou indo para o PSB não para negociar em meu nome. Se eu estou indo para lá, é para estar certo e líquido que eu serei o vice do Lula. Ele não vai fazer um movimento, né, de filiação no partido para ocupar um cargo sem ter essas garantias. O que o Alckmin deve ter combinado com o Paulinho da Força? Paulinho vai lá e diz que qualquer coisa você me filia no Solidariedade, que não precisa pedir nada. Paulinho pegou e fez isso, ou combinado ou não, faz parte do jogo de sombras que vão se colocando no teatro das operações, no teatro político, para poder chamar atenção para um fato ou para o outro. O PSD do Kassab, da mesma forma, entra nisso. Então, cada movimento que está acontecendo hoje na política nacional tem conexão direta com as eleições de 2022, do ponto de vista da disputa presidencial. Bolsonaro foi à Bahia. Por que o Bolsonaro foi à Bahia? Porque ele tem muita dificuldade no Nordeste, mesmo numa tragédia, ele quis aproveitar para apoiar o seu candidato lá, o ministro da Cidadania, o Romano, não sei das quantas. São pessoas tão insignificantes. Depois que esse governo passar, a gente não vai lembrar o nome do ministro. Talvez lembre da Damares. Imagina, um governo, nem o Paulo Guedes você vai lembrar, aquele ministro, aquele lá, aquele que foi da ditadura Pinochet, você não vai conseguir lembrar o nome deles. Lembre um nome de ministro do Collor. Tente lembrar os ministros do Collor. Vai lembrar da Zélia de Mello, que ficou meia dúzia de meses, mas por quê? Porque quebrou a poupança de todo mundo. Aí você lembra, foi uma tragédia. Mas você não lembra de mais ninguém. O Bernardo Cabral, porque namorou com a Zélia. Então, sabe bem, são as figuras que se destacaram não pelo legado que deixaram, mas pelas estripulias que fizeram. Não, é diferente no governo Lula, é diferente no governo Dilma, é diferente até no governo Fernando Henrique. Você lembra de ministros, né? Você lembra de ministros. Esses não, esses passarão, nosso passarinho. Enfim, ele foi lá fazer campanha, porque ele tem um ACM Neto que pode vir apoiar o Moro. Está sinalizando apoio ao Moro. O ACM gostaria de ficar entre duas canoas, mas o Bolsonaro já falou, não, ou vem para a minha, ou eu vou pôr alguém para atrapalhar o jogo aí. Por quê? Porque para o ACM é todo o antipetismo juntos para eleger o governador da Bahia. Só que é difícil, né, cultuar dois senhores, atender a dois senhores. E no caso do Bolsonaro e do Moro, há uma disputa que vai ser cada dia mais sangrenta. Cada dia mais sangrenta. Então, na hora que se conquista um passe de um jogador que é destaque, né, nacional, como Fabiano Contarato, o PT sobe um andar na escadinha dessas disputas. Primeiro que, cá entre nós, cada voto no Senado vale 6, 7 deputados na Câmara. São 84 contra 514. Então, os votos dos senadores são muito importantes. E não é incomum você ter decisões que se estabelecem por 1, 2 votos. Então, o PT precisará eleger alguns senadores, ter mais senadores eleitos do que em 2014, quando se renovou
essa franja de um senador, porque 2018 foi a de 2, tem que tentar eleger mais para poder aumentar a sua bancada, para poder ter algum nível de sustentabilidade maior num futuro governo Lula. E também operar para apoiar senadores do PSB, do PCdoB, daqueles partidos que forem fazer a coligação com o PT já no primeiro turno. Enfim, o xadrez se movimenta, as peças caminham, e Fabiano Contarato, simbolicamente, é uma peça muito, muito importante no xadrez de política brasileira, inclusive porque traz para dentro da política, nos cargos mais altos da vida pública, a questão da sua identidade gay, de forma assumida, uma pessoa casada, com família, né, filhos adotivos, alguém que teve a coragem de mostrar isso antes de ser eleito, diferente do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, né? E que coloca toda essa grandeza de espírito e de valores à disposição do Brasil. Então, parabéns ao Fabiano Contarato, parabéns ao PT pela conquista desse mais um senador que tem tem tanto colorido, né, nesse cenário preto e branco de muitos homens heterossexuais no Senado da República. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos.